Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Esse espaço é totalmente dedicado para você, telespectador e telespectadora, que tenha dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, que é o tema do nosso programa de hoje, recebendo aqui a doutora Maíra Guiotto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui. As perguntas que serão colocadas aqui para a senhora e as dúvidas foram enviadas pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou então pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Começando com uma pergunta enviada por uma telespectadora que optou por não se identificar. E ela diz: estou com câncer em todos os órgãos do sistema reprodutor. Gostaria de saber se posso me aposentar por invalidez em função da doença. Agora vou iniciar vários ciclos de quimioterapia e depois fazer radioterapia. E a pergunta dela é essa: se pode se aposentar em função do quadro de saúde dela, doutora. Primeiramente, desejar muita força e muita saúde para a telespectadora, né? Mas é importante a gente lembrar sempre que a aposentadoria por incapacidade permanente, né? A antiga aposentadoria por invalidez, hoje ela tem essa nova nomenclatura, ela é um benefício destinado à pessoa que tiver uma incapacidade permanente e total para qualquer tipo de atividade remunerada, né? Então, óbvio, a telespectadora está passando por um momento de saúde importante ali, mas isso vai ter que ser avaliado pela perícia médica do INSS, que vai fazer uma ponderação de qual é o grau a gravidade do estado de saúde dela e se isso é transitório ou permanente, né? Se for um temporário, se ela passar pelas quimioterapias, radioterapia e melhorar, aí o INSS vai, né, tiver chance de melhora, o INSS vai apenas prorrogando o auxílio doença, né, agora auxílio incapacidade temporária, pelos períodos ali que ela vai precisar ficar afastada do trabalho e se ela melhorar, ela pode retomar sua vida normal, atividade normal. Sim. Agora, se não, se efetivamente, né, for uma coisa, uma situação muito grave de saúde que não tiver condições dela retomar sua atividade laborativa, aí sim vai ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, tudo vai depender do exame pericial que ela vai passar. Pericial. Só uma dúvida também nesse contexto, doutora. Para ela receber essa situação, né, portanto, né, esperamos que não, que ela se recupere, né, do quadro atual de saúde, mas se ela, né, tiver um diagnóstico que, portanto, vai, né, usufruir da aposentadoria, a variável tempo não conta. Se ela trabalhou com carteira, contribuiu 5 anos, 10 anos, não conta. O que conta é o laudo técnico da incapacidade. Isso, exatamente, porque o que vai conceder o benefício por incapacidade é o grau da incapacidade. Então, se eu tenho uma incapacidade que ela é parcial, ou seja, e temporária, normalmente a pessoa pode estar totalmente incapacitada para o trabalho naquele momento, mas é uma incapacidade temporária. Por exemplo, quebrei o pé, né? Ou vou fazer um primeiro ciclo de quimioterapia, né? Se a pessoa melhorar depois e continuar conseguindo fazer o tratamento em conjunto com o trabalho, ou faz primeiro o tratamento e depois consegue retomar suas atividades, né? O câncer, enfim, redime, essas coisas todas. Se a incapacidade dela for temporária, aí não tem problema nenhum, o benefício vai ser, mas isso independe de quanto tempo ela tem de contribuição, desde que ela tenha a carência mínima necessária de 12 meses de contribuição. Isso que é muito importante. Perfeito. O nosso telespectador Carlos coloca a seguinte situação e pede a sua orientação, doutora. Tenho 6 anos de carteira assinada normal e 25 anos de vigilante especial. Tenho 56 anos. Aí ele pergunta, quanto tempo falta para eu me aposentar? O vigilante é uma situação muito delicada agora, porque nós tivemos agora em fevereiro o julgamento pelo STF do tema 1209, que foi um processo que tinha repercussão geral e onde o STF decidiu que o vigilante
pela mera exposição à periculosidade, ou seja, por ele portar arma ou não, né? Mas pelo simples fato dele estar exposto ao perigo, não é suficiente para ele ter a aposentadoria especial. Então, em tese, não existe mais a aposentadoria especial do vigilante, porque o STF entendeu assim, né? Óbvio, ainda não transitou em julgado, ainda tem embargos e tal, mas o mérito da decisão já foi tomado pelo STF. Então, tem poucas chances de reverter essa decisão. Vai ficar ali modulado alguns efeitos para quem já estava recebendo aposentadoria, como é que, né, resolver essas situações de quem já estava com processo em andamento ou coisa do tipo. Então, muito provavelmente, a orientação que eu posso dar para o Sr. Carlos é que ele busque um profissional da confiança dele, para que ele possa avaliar o tempo de contribuição dele, porque muito provavelmente os 25 anos de vigilante não valerão como especial. Então, vão ser meramente somados ali aos 6 anos que ele tem de tempo comum, totalizando 31 anos. Ele ainda não consegue aposentar, porque ainda faltariam, no mínimo, 4 anos para ele fechar os 35. Mas aí ele também vai precisar avaliar a questão da idade, porque hoje precisa, para qualquer regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, eu preciso avaliar se eu tenho tempo de contribuição mínimo e a idade mínima, a depender da regra de transição que eu vou me encaixar. Então, ele vai precisar buscar um profissional para que, de acordo com todo o caso concreto, ele possa ter uma boa orientação para ver quanto tempo efetivamente vai faltar para a aposentadoria. Perfeito. Mas em relação a essa situação da decisão da decisão do STF, mesmo que ela não transitou em julgado, né, seria a expressão, enquanto isso não pode pleitear nada, tem que esperar isso ser pleitear ele vai poder, mas o que vai acabar acontecendo? O processo vai ficar suspenso até que o STF dê a decisão final e faça todas as etapas ali do julgamento que são necessárias, né? Mas o que é importante ficar claro é que o mérito, o STF já decidiu, dizendo que, olha, não existe, no entender do STF, a especialidade em razão do perigo ao qual o vigilante está exposto. Perfeito. A nossa telespectadora Marina gostaria de saber como funciona a solicitação de licença médica sem perícia. Por quanto tempo deve ser a licença? Pergunta Marina. E outra questão, exigência de muitos documentos? Sim, acredito que a Marina esteja se referindo ao que a gente chama de ateste med, né? Que é um procedimento que o INSS criou para aquelas situações em que o atestado médico... Atestado não é uma boa palavra aqui, tá? É sempre buscar um laudo médico, porque o laudo vem mais completo, né? Mas o ateste med é mais ou menos a seguinte situação. O segurado vai buscar o INSS e antigamente ele precisava passar por uma perícia médica presencial, onde o perito ia avaliar a documentação médica, conversar com o segurado e aí decidir se é o caso de conceder o benefício ou não. No ateste med, eu suprimo a perícia presencial. Eu apenas envio a documentação médica para que o INSS faça a avaliação desse documento, né, desses documentos médicos, laudos, exames complementares, né, os laudos dos exames, inclusive. E aí, a partir dessa documentação, eu consigo entender ali que tem uma incapacidade, na maioria das vezes temporária, né, que a gente estava comentando antes, uma incapacidade temporária que o INSS vai conceder um benefício de, no máximo agora, se é uma portaria agora, no início de março, dizendo que este prazo agora pode ser de, no máximo, 90 dias. Antes ele era de 30, agora é de 90 dias. Né? Então, a partir dos 90 dias, se eu ainda continuar incapacitado, eu preciso solicitar a prorrogação desse benefício, né? Mas basicamente enviar a documentação, lembrando sempre que essa documentação precisa ser bastante robusta no sentido não de quantidade, mas de conteúdo, né? Então, sempre solicitar para o médico que o médico possa, em linguagem acessível, explicar o que aconteceu com o segurado, qual é, né, o motivo da doença ou do acidente, da lesão que ele tem e por que ele precisa ficar afastado do trabalho. Então, por exemplo, quebrei o pé, não pode exercer atividades em que eu fique muito tempo de pé. Ou, né, tenho uma lesão no braço, não posso ficar fazendo esforços repetitivos, por isso sugiro tantos dias de afastamento. Perfeito. A nossa telespectadora Clara traz o relato e, portanto, na sequência, o seu questionamento. Minha irmã recebia o LOAS por deficiência séria. Agora faz dois meses, que não está recebendo e não sabemos o motivo. Não fomos comunicados dessa suspensão. O que precisamos fazer para voltar a receber o LOAS? Pergunta Clara.
O LOAS é muito delicado porque a pessoa precisa sempre ficar, vamos dizer assim, monitorando o benefício, né? Por quê? Porque a cada 2 anos ele precisa fazer a atualização do CAD único. Ou seja, informar como é que está a sua situação, tanto da deficiência ou da idade, né? Mas principalmente o critério da renda. Né? Lembrando que o LOAS é um benefício que é destinado a pessoas que têm um grau ali de renda baixa, equiparado à miserabilidade. Então, qualquer mudança nesse grupo familiar de renda, por exemplo, o pai antes não estava desempregado e agora conseguiu um trabalho. Se isso alterou, o benefício automaticamente vai ser suspenso, até que a pessoa vá até o CAD único, comprove o que aconteceu, se faça uma reavaliação se a pessoa ainda se enquadra na situação de LOAS, e aí o benefício ou vai ser reativado ou vai ser cancelado de vez. Então, o mais importante aqui no início é eles buscarem o INSS, pode ser pelo 135 ou pelo portal do Meu INSS, para ver qual o motivo da suspensão do pagamento, né? E aí, se for o caso de atualização de renda, tem que se dirigir a um CRAS, né, Centro de Referência de Assistência Social, onde ela vai fazer a atualização do seu cadastro e comprovar que o grupo familiar continua o mesmo ou que a situação de renda não se alterou. Tá certo. O nosso telespectador Glauco relata: sou motorista de caminhão há 25 anos. Vou me aposentar agora e quero pedir aposentadoria especial. Existe essa possibilidade? Pergunta o Glauco. Mais ainda, doutora Maíra, o que ele precisa fazer? Então, o senhor Glauco, a primeira coisa que ele vai precisar fazer é ir nas empresas onde ele trabalhou como motorista de caminhão, ou na única empresa, se for uma única, e solicitar um documento vital para aposentadoria especial, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que a gente chama carinhosamente de PPP. Né? O PPP ele é um formulário feito pelo INSS, onde a empresa vai preencher este formulário com os dados do trabalhador e da empresa, no sentido de dizer, olha, a minha atividade na qual, né, o senhor Glauco, né? O senhor Glauco está trabalhando, tem ali, tem uma exposição a agentes nocivos, agressivos à saúde. No caso do motorista de caminhão, na maioria dos casos, o que ele tem de exposição a agentes agressivos é a vibração ali da direção, né, da parte a depender do modelo do caminhão também. Tem a questão do ruído, muitas vezes, né? E também da exposição a óleo diesel, né, e benzeno. Então, vai depender ali efetivamente do que vier comprovado. Agora, óbvio, se ele não conseguir essa documentação, o PPP, corretamente, porque muitas vezes a empresa omite alguma informação ali, aí o que ele pode se utilizar? Ele pode, caso ele tenha feito, por exemplo, uma reclamatória trabalhista na esfera, né, da Justiça do Trabalho e tenha tido um laudo para avaliar questão de insalubridade, periculosidade, ele pode utilizar este laudo como prova para dizer, olha, eu estava exposto a tais agentes nocivos, e a partir disso ele faz a instrução do pedido dele junto ao INSS solicitando aposentadoria especial. Agora, ele não pode esquecer que, junto com os 25 anos de atividade, ele vai precisar também a idade ou a pontuação para poder atingir a regra. Exato. Perfeito. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos aqui com a doutora Maíra Ghiotto, respondendo às questões ligadas ao direito previdenciário. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. No programa de hoje, estamos recebendo aqui a doutora Maíra Ghiotto, que está respondendo às dúvidas e questionamentos ligados ao direito previdenciário e que foram enviadas para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Antes de passar a próxima pergunta para a doutora Maíra, eu lembro que não só no direito previdenciário, se você tem questionamentos ligados ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, ao direito comercial, ao direito tributário e também direito de família e sucessões, pode utilizar qualquer um desses 2 canais que os nossos convidados especialistas responderão
as suas dúvidas e questionamentos. O nosso telespectador Edgar, Antônio, traz o seu relato e a sua questão. Sou aposentado e quero pedir isenção do imposto de renda porque estou com Parkinson. Que documentos tenho que apresentar para fazer essa solicitação? Pergunta o Edgar. Perfeito. Parkinson é uma das doenças graves que está lá rolada na legislação que entende, né, como doença grave para fins de isenção de imposto de renda. Então, o que ele vai precisar fazer basicamente é reunir a documentação médica. Na maioria dos casos, a gente recomenda que seja solicitado ao médico um laudo bastante completo para dizer mais ou menos, pelo menos, né, de quando foi o início do diagnóstico da doença, como é que ela vem progredindo, regredindo, estável. Só desculpa, doutora, não, interrompendo, mas esse laudo ele pode ser de um médico terceiro ou tem que ser do próprio INSS? Não, pode ser de um médico particular que faz o acompanhamento do médico, que a gente chama normalmente de médico assistente, né? Sim. O médico que faz o acompanhamento pode ser particular ou do SUS, né? Não tem problema nenhum. E aí que venha junto com exames também, porque normalmente são exames que fazem ali, né, dão a certeza do diagnóstico. Ele vai fazer a digitalização de toda essa documentação, abre um protocolo junto ao INSS pelo portal mesmo ou pelo 135, depois só digitaliza a documentação e envia. E isso vai ser feito também, na maioria dos casos, por uma perícia à distância, que a gente chama, né, que é basicamente Sim. a análise da documentação médica. Constatada ali que efetivamente é, né, o diagnóstico de Parkinson, o INSS vai conceder, na maioria dos casos, desde a data inicial do diagnóstico, né? Agora, óbvio, muitas vezes se considera fora da data. Então, se faz muito tempo que ele tem esse diagnóstico, ele conseguiria retroagir a isenção à data de início do diagnóstico. Mas essa discussão do retroativo normalmente vai para o judiciário, porque o INSS acaba concedendo a partir do exame pericial. Tá certo. O telespectador que optou por não se identificar pergunta: como devo proceder para comprovar que trabalhei no campo durante a minha infância? E ele diz: meus pais não tinham documentação alguma. A grande dor da pessoa que tem ali um tempo rural para fazer a comprovação é exatamente essa: arrumar a documentação oficial, né, que o INSS aceita, para poder fazer a comprovação, porque na maioria dos casos era uma atividade ali mais, né, rústica, né, informal, né? Sem documentação. Mas existem documentos que dão cabo desse início de prova, que a gente chama, né, que é uma demonstração, uma sugestão de que os pais eram agricultores, que é, por exemplo, a própria certidão de nascimento, aquela mais antiga, onde constava ali a profissão dos pais. Muitas vezes tem o pai agricultor, a mãe agricultora, a certidão de batismo na igreja, se foi feito, né, independentemente da igreja, mas na maioria na igreja católica. A própria matrícula inicial na escola também tem, às vezes, ali no boletim que o pai era agricultor. Então, documentos da própria vida civil da pessoa costuma ter essa indicação de que os pais foram agricultores, né? Agora, óbvio, ele vai precisar também, muitas vezes, comprovar o endereço onde ele residia. Então, se ele tiver a certidão da terra ou o próprio pagamento do imposto, se for o ITR, né, o de território rural, também é um indicativo. Então, ele vai juntando essas documentações, assim, às vezes, né, esparsas, né? E aí, ao conseguir juntar toda essa documentação, ele consegue criar o que a gente chama de início de prova documental, início de prova material, que é através do documento, e que depois pode vir a ser corroborado por testemunhas, né? Então, se ele conseguir pelo menos alguma documentação de que tem ali um indicativo de que os pais eram agricultores, aí as testemunhas podem vir a comprovar que né, a narrativa que ele auxiliava junto na lida do campo, junto com a família. Mas isso não é um processo muito simples. Não é nada simples, é um processo bastante burocrático, né? Porque exige essa questão da análise da documentação. Então, o ideal é que ele busque um advogado da sua confiança, um profissional capacitado, para poder orientá-lo de acordo com a documentação que ele tem, se aquilo vai ser suficiente ou se tem mais coisas que podem ser buscadas. Na maioria das vezes, quando os pais trabalharam no campo,
alguma documentação pode ter sido apresentada nos próprios processos de aposentadoria dos pais. Então, ele também pode vir a buscar esses processos, solicitando a cópia no próprio INSS desses processos, mesmo que tenham sido processos indeferidos. Muitas vezes houve uma documentação anexada naquele processo que pode vir a ser utilizada agora no processo de aposentadoria dele. A nossa telespectadora Rose coloca o seguinte: estou grávida de 38 semanas e me preparando para a chegada do meu filho. Gostaria de saber em que momento devo pedir o auxílio maternidade. É somente após o parto ou já posso encaminhar a documentação? Obviamente, parabéns aqui para a nossa telespectadora Rose, que vai viver um momento único aí. Um momento único, maravilhoso, parabéns. O auxílio maternidade, o salário maternidade, ele pode ser concedido até 28 dias antes do parto, né? O que ela vai precisar para fazer essa solicitação? Solicitar ao médico dela, médica, um atestado dizendo com quantas semanas ela tem de gestação e a data mais ou menos prevista do parto. Né? Só para poder fazer essa comprovação de que ela está aproximadamente ali a 28 dias da data do parto. E ela apresenta essa documentação ao INSS e aí o salário maternidade já vai ser deferido e aí ela pode ficar recebendo já antes de ganhar o nenê. Caso ela não opte por fazer essa solicitação, quando o bebê nascer, ela junta a certidão de nascimento do bebê e aí vai ser concedido a partir da data do parto por no máximo 120 dias, né? Tanto dos 28 dias antes da data do parto ou do parto, 120 dias. O somatório total é 120 dias. 120 dias incluindo os 28 antes do parto, né? E isso pode ser feito de maneira muito fácil pelo portal. Pelo portal. Meu INSS. Só juntar a documentação, vai em benefícios, requerimentos, aí ele tem ali salário maternidade, ela vai preenchendo os dados, com a documentação dela ela consegue fazer a solicitação. Não costuma ser muito difícil de fazer. Ou pelo 135 ela pode abrir o protocolo, só que depois alguém tem que fazer a digitalização da documentação e pelo meu INSS anexar os documentos. Né? Antes de ir para a próxima pergunta, já que citamos o muito fácil assistir o programa de hoje, doutora Maíra, e os programas anteriores do Consumidor em Pauta. De que maneira? Você vai no YouTube, no canal da TVE, no Consumidor em Pauta e assiste no momento que for mais adequado para você, assiste volta, assiste programas anteriores, é muito fácil. Vamos então para a próxima pergunta da nossa telespectadora Laura. Uma pessoa com obesidade pode solicitar aposentadoria de pessoa com deficiência? Tudo vai depender de como essa obesidade vai ser encarada pela perícia do INSS, né? Porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela vai avaliar a questão de saúde da pessoa sob dois prismas. Primeiro, pelo aspecto médico e segundo, pelo aspecto das barreiras sociais que essa deficiência causa na pessoa. O que seriam barreiras sociais? Barreiras sociais são, por exemplo, qual é o custo social que uma pessoa que tem uma deficiência enfrenta, por exemplo, no transporte público, ao se deslocar pela cidade, ao buscar uma vaga de emprego, ao transitar em lugares, né, comuns, assim, lojas, supermercados, né? Então, essa pessoa, é feita uma entrevista com o assistente social do INSS e a partir de um formulário que tanto o médico preenche quanto o assistente social preenche, que a gente chama de IFBRA, que é Índice de Funcionalidade do Brasil brasileiro, e eles vão preenchendo quesitos de acordo com a situação que está sendo posta. Então, uma situação que eu gosto de usar bastante a deficiência, ela tem graus variados para diferentes pessoas. A gente tem o Stephen Hawking, por exemplo, aquele famoso físico, né, que foi uma pessoa tetraplégica durante muito tempo da sua vida, mas ele é uma pessoa milionária, um estudioso, conseguiu desenvolver muitos equipamentos para que a vida dele não tivesse tantas barreiras, ou melhor, para que ele pudesse superar as barreiras. Né? Agora, se eu pegar uma mesma pessoa que tem a mesma condição de tetraplegia e comparar, né, e essa pessoa, por exemplo, morar em uma favela, né, onde não tem saneamento básico, onde ela mora num casebre, onde mal ela consegue ter uma cadeira de rodas, né,
Então, as pessoas da família dela precisaram sair do trabalho para poder auxiliá-la. Então, a gente tem aqui vidas sociais muito diferentes. Então, essa deficiência pode ser considerada muito mais grave do que a deficiência do Stephen Hawking. É isso que a assistente social vai avaliar, porque eu posso ter uma pessoa que tem uma deficiência e que tem condições e que supera e que pode, né, ter, por exemplo, próteses, acesso a tratamentos de saúde que vão eliminando algumas barreiras, né? E eu tenho pessoas que não vão conseguir acesso a essas melhorias, né, na sua condição de vida. Então, tudo isso pesa na hora de avaliar a deficiência. Então, a obesidade pode sim ser considerada uma deficiência. Normalmente, ela vem acompanhada de outras comorbidades, como pressão alta, diabetes, cardiopatias, às vezes dificuldades de locomoção, né? Então, tudo isso vai ser avaliado na questão da deficiência. Muito obrigado, doutora Maíra Guiotto, pelas suas contribuições aos nossos telespectadores e telespectadoras do Consumidor em Pauta, que fica por aqui. Aguardamos todos vocês na próxima edição. Até lá!